Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é uma questão da prova para professor de Química da CEPERJ do ano de 2015 sobre titulação de retorno. Os pré-requisitos necessários para resolvermos essa questão são estequiometria, concentração molar e cálculo de porcentagem. Então, vamos lá para a questão. A questão é a seguinte: uma amostra de 0,265 gramas de antibiótico foi dissolvida em ácido clorídrico e completou-se o volume até 100 ml de solução. Então ele pegou antibiótico, macerou esse antibiótico e aí de massa 0,265 e dissolveu ele em ácido clorídrico, ok? E aí pegou 25 ml, né? Continuando aqui, uma alíquota de 25 ml, então dessa solução que ele preparou de 100 ml, ele pegou 25 para fazer aí a titulação. Então 25 ml foi transferido para um balão, seguida da adição de 25 ml de solução aquosa de 0,018 mol por litro de bromato de potássio, ok? Então, daqueles 100 ml ele pegou 25 ml e colocou 25 ml de bromato de potássio nessa concentração aqui. Aí, um excesso de brometo de potássio foi adicionado para formar bromo, segundo a equação a seguir. Tá? Então, ele não colocou os contraíons aqui porque eles não participam da reação. Não colocou nem os Ks, né, que são os contraíons. Aqui é só o bromato que reage e aqui você tem o brometo aqui que reage. E esse H+ é referente aqui ao ácido clorídrico. Tá? Essa é uma reação de oxirredução. Tá? Aqui você tem menos 6 dos oxigênios, tem que sobrar uma carga menos 1, então esse bromo é mais 5. Esse Br aqui é mais 5 e aqui esse Br é menos 1. E aí aqui desse lado o bromo é 0 de número de oxidação. Uma reação de oxirredução. Tá? Então, o bromato é aqui, o brometo é aqui, o H+ do ácido clorídrico, e aí você vai estar formando o bromo. Por que você quer formar bromo? Porque é o bromo que vai reagir com o antibiótico, que vai reagir com a sulfanilamida. Ok? Então, vamos continuar aqui. O bromo formado, ele reage com toda a sulfanilamida presente no antibiótico. E após algum tempo é adicionado o excesso de iodeto de potássio. Novamente ele não vai colocar o contraíon, tá? O iodeto está aqui, porque esse iodeto que vai reagir com o bromo, que ele vai falar aqui, ó. É adicionado o excesso de iodeto de potássio para reagir com o excesso de bromo, o bromo que não reagiu, é o excesso de bromo, o bromo que não reagiu com a sulfanilamida, formado aqui, tá? Finalmente, o iodo formado, então o iodo formado da reação entre o iodeto e o bromo, ele é titulado com quem? Ele é titulado com tiosulfato de sódio. Então, esse iodo, ele vai reagir, ó, com o tiosulfato de sódio, que tem uma concentração de 0,12 mol por litro e o volume de tiosulfato consumido foi de 13 ml. Ok? Então, como que a gente vai fazer essas contas? Então, é uma resolução um pouco longa, tá? Porque você tem várias etapas, mas não é uma questão difícil, tá? A FUVEST desse ano aqui de 2024, para os ingressantes de 2025, colocou uma questão na prova semelhante a essa, só que ela só usa essa linha aqui, né, na questão da FUVEST, tá? O que faz todo sentido, porque aqui é uma prova para professor de Química, lá é uma prova para estudantes, tá? Mas a FUVEST colocou essa etapa aqui na prova desse ano aqui de 2024 para ingressantes de 2025, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Nós vamos ter que descobrir quanto de bromo foi formado por essa concentração e pelo volume de bromato, a gente descobre quanto de bromo foi formado e pela reação do tiosulfato com o iodo, né, ele dá as informações de volume e concentração do tiosulfato, para a gente descobrir quanto de iodo foi produzido, porque essa quantidade de iodo daqui é a quantidade de iodo que foi produzido aqui.
E aí, como aqui a proporção vai ser de 1 para 1, eu vou saber quanto de bromo não reagiu com a sulfanilamida. E aí a quantidade de bromo que não reagiu com a sulfanilamida, e eu sabendo quanto de bromo eu produzi, menos quanto não reagiu, eu vou saber o quanto de bromo reagiu com a sulfanilamida. Ok? Então, tem várias etapas aqui para nós fazermos, então vamos começar aí os cálculos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir quanto de bromo formou. Então, eu tenho aqui a concentração de bromato, eu tenho o volume de bromato. Se eu tenho concentração e volume, eu acho o número de mols, tá? Então, vamos lá. Então, vai ser 0,018 mol em 1 litro. Só que ele pegou quanto de bromato? Pegou 25 ml. Então, vai ser 0,018 dividido por 1 litro. E aí, quantos mols equivalem a 25 ml? Tá? Então, ele continua aqui ainda, né? Ele quer saber a porcentagem de sulfanilamida naquela amostra de 0,265 gramas. Tá? Ele dá aqui também a massa molar da sulfanilamida. Vamos lá. Então, eu tenho 0,018 mol em 1 litro. Então, em 25 ml, quantos mols eu vou ter? É isso que a gente vai descobrir agora. Então, 0,018 mol em 1 litro é a concentração original. Só que ele usou quanto? 25 ml. 25 ml para litros vai dar 0,025 litro. E aí, litro cancela com litro. Fazendo essa multiplicação, isso aqui vai me dar 4,5 vezes 10 a menos 4 mol de bromato. Tá? Então, essa é a quantidade de bromato que tem em 25 ml. E é o que vai aí estar relacionado com a formação do bromo líquido. Tá? Então, como aqui a proporção é 1 para 3, esse valor que a gente descobriu de número de mols de bromato, eu vou ter que multiplicar por 3. Tá? Então, aqui é 1 para 3. Então, esse valor aqui é o valor que está aqui. Esse valor que a gente descobriu é o valor de bromato, e aí ele vai ser multiplicado por 3, porque daqui para cá está multiplicando por 3. Tá? Então, isso aqui, 4,5 vezes 10 a menos 4, multiplicado por 3, vai dar 1,35 vezes 10 a menos 3 mol de bromo. Então, essa é a quantidade de bromo que eu tenho no início. Agora, pela reação do tiosulfato com o iodo, a gente vai saber depois quanto de bromo passou pela sulfanilamida. Essa diferença aqui, isso, menos o quanto passou, vai ser a quantidade que reagiu com a sulfanilamida. Ok? Então, agora vamos para o tiosulfato. Então, a gente vai descobrir o número de mols dele, porque nos foi dado a concentração e o volume. Aí, nós vamos fazer a estequiometria com o iodo, a relação aqui com o iodo, tá? Então, eu tenho 0,012 mol em 1 litro. Só que foi usado quantos para neutralizar? 3 ml. 3 ml para litros vai dar 0,013 litro. Aí, vamos lá. 0,12 mol em 1 litro é a concentração. Só que foi usado 3 ml. Então, 3 ml para litro vai dar 0,013. 0,013, tá? Então, litro cancela com litro. Chego na unidade que eu quero, que é mol, para fazer a estequiometria da reação. Fazendo essa multiplicação, isso aqui vai me dar 1,56 vezes 10 a menos 3 mol de tiosulfato. Tá? E aí agora nós precisamos da equação química para fazer a relação entre o tiosulfato e o iodo. Tá? Então, nós temos esse número de mols, aqui é 2 para 1. Então, o número de mols que nós encontramos vai ser dividido por 2. Aqui é o número de mols de tiosulfato, que eu vou jogar aqui, tá? 1,56 vezes 10 a menos 3. Só que a proporção é 2 para 1. Isso aqui está dividindo por 2. Então, daqui para cá, também vai ser dividido por 2. Então, vai ser 1,56 vezes 10 a menos 3, dividido por 2. Que vai me dar 7,8 vezes 10 a menos 4 mol de iodo. Então, 7,8 vezes 10 a menos 4 é quanto eu tenho aqui. 7,8 vezes 10 a menos 4. Que vai ser o mesmo número de mols daqui que foi formado, da reação entre o iodeto e o bromo. E aí eu quero saber o bromo. Como a proporção é 1 para 1, o mesmo valor que eu tenho aqui de número de mols é o mesmo que não reagiu com a sulfanilamida. Então, 7,8 vezes 10 a menos 4 é de iodo. Ó. Então, aqui como a proporção é 1 para 1, se aqui é 7,8 vezes 10 a menos 4,
aqui também vai ser 7,8 vezes 10 a menos 4, tá? Porque a proporção aqui é 1 para 1. Então, 7,8 vezes 10 a menos 4 mol de bromo não reagiu. Então, agora que eu tenho a quantidade no início de bromo que foi formado, e eu sei quanto passou pela sulfanilamida, essa diferença vai ser o número de mols de bromo que reagiu com a sulfanilamida. Tá? Então, esse valor é importante, que é o número de mols que foi formado de bromo no início, e aqui é o número de mols de bromo que passou, que não reagiu com a sulfanilamida. Então, 1,35 vezes 10 a menos 3 é quanto eu tinha no início. Aqui é o número de mols de bromo que não reagiu com a sulfanilamida. Essa diferença é 5,7 vezes 10 a menos 4 mol de bromo que reagiu com a sulfanilamida. Tá? Então, eu sei quanto eu tinha no início, eu sei quanto eu tenho no final, a diferença é o que ficou para reagir com a sulfanilamida. 5,7 vezes 10 a menos 4, aqui a proporção é 2 para 1. 2 para 1. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou dividir por 2. 2,85 vezes 10 a menos 4. Esse daqui é o número de mols de sulfanilamida que eu tenho no antibiótico. Tá? Então, é isso que a gente estava descobrindo. A gente fez tudo isso para descobrir quanto de mol eu tenho no antibiótico. Tá? Então, aqui a proporção é 2 para 1. Estou dividindo por 2. Divido aqui, então, esse número de mols que a gente achou aqui, pela diferença, divido por 2. E aí eu chego nesse valor. O que eu vou fazer agora? Lembra que isso está em 25 ml. Só que a solução original era 100 ml. Então a gente vai fazer essa relação agora para descobrir quanto está na quantidade original de antibiótico. Tá? Então ele fala aqui, ó, ele pegou isso aqui, depois completou com 100 ml, e aí depois desses 100 ml ele pegou 25 ml. Então isso que a gente achou está em 25 ml. Só que o original está em quantos ml? Em 100. Então agora a gente tem que voltar. Tá? Então a relação é 2,85 vezes 10 a menos 4 está em 25 ml. Então em 100 ml, quantos mols eu vou ter? Porque a ml cancela com ml e eu descubro quantos mols eu vou ter em 100 ml. Tá? Então isso aqui está em 25, né, como a gente viu. E aí em 100 ml. O que eu posso fazer aqui? Já simplificar. 25 por 25 dá 1. 100 por 25 vai dar 4. É só pegar 2,85 vezes 10 a menos 4 e multiplicar por 4. Aí eu vou ter 1,14 vezes 10 a menos 3 mol de sulfanilamida. Se nós temos a massa inicial do comprimido e a massa de sulfanilamida, nós conseguimos determinar quantos por cento de sulfanilamida vai estar no comprimido. Tá? Então, aqui ele deu a massa molar justamente para a gente determinar a porcentagem, porque quando ele pede as porcentagens, essas porcentagens não são em número de mols, essas porcentagens, geralmente, na grande maioria dos casos, você quer saber essa porcentagem em massa e não em número de mols. Tá? Então, se eu sei que 172 gramas dá para 1 mol de sulfanilamida, aquela quantidade em mols vai ser quantas gramas? É isso que a gente vai fazer. Tá? Então, 172 gramas está para 1 mol, né? É a massa molar. Só que, quantos mols que tem? 1,14 vezes 10 a menos 3. 172 gramas está para 1 mol. 1,14 vezes 10 a menos 3 equivale a quantas gramas? Porque aí mol cancela com mol. E eu acho a massa de sulfanilamida que está naquela quantidade do comprimido. Tá? Então, fazendo essa multiplicação, eu vou ter 0,196 gramas de quê? De sulfanilamida. Tá? Então, 0,265 gramas é o quê? É 100%, é o meu comprimido todo. Só que no comprimido todo, ele não é todo de antibiótico. Né? Você pode olhar na bula de remédio, lá tem uma quantidade suficiente para, que é o QSP. Né? Então, o comprimido todo não é o princípio ativo do medicamento. Né? Você tem alguns sais ali que eles colocam para fazer um volume.
0,265 gramas é o 100%, é o comprimido. Só que do comprimido todo, quantos por cento são antibiótico? É isso que a gente está calculando aqui, tá? Então, 0,265 gramas é o meu 100%. Só que 0,196 gramas seriam quantos por cento? O antibiótico é quantos por cento do comprimido, tá? Então, é isso que a gente vai jogar aqui. Então, eu vou multiplicar aqui por esse valor, porque aí grama cancela com grama, e eu chego no valor de porcentagem. Então, 0,196 gramas é quantos por cento? Porque aí grama cancela com grama, e eu vou chegar na resposta em porcentagem, tá? Então, fazendo 100 vezes 0,96 dividido por 0,265, bom, isso aqui com certeza vai dar mais do que 50%, né? Porque esse valor aqui é maior, é mais do que a metade de 0,265. Então, eu espero que esse valor dê mais do que 50%, tá? E aí, fazendo essa multiplicação e essa depois dividindo por 0,265, eu chego em 74%, tá? Então, dentro do comprimido todo, 74% é a sulfanilamida, que é o princípio ativo. Os outros 26% são sais, são compostos que eles colocam lá para dar um volume no antibiótico, tá certo? Então, analisando aqui as alternativas, chegamos na conclusão que a alternativa correta é a alternativa D, e aí isso bate com o gabarito fornecido pela CEPERJ, tá certo? Então, uma questão bem bonita essa questão, né? Ela exige aí um tipo de titulação de retorno. Não é um tipo tão comum de titulação que você vê por aí, mas você pode usar essa técnica. Eu descubro quanto eu produzi de bromo, quanto que eu vou ter de bromo no final, e aí a diferença é o quanto que reagiu com o que eu quero descobrir. Então, nesse caso aqui, é a sulfanilamida. Aí, como eu tenho as informações, né, eu tenho a massa molar, eu tenho a proporção estequiométrica, aí eu consigo chegar aí no que ele pediu, que era a porcentagem de sulfanilamida presente aí na amostra, no comprimido, tá certo? Questão bem bonita da CEPERJ, por isso que eu procurei trazer ela aqui para o canal, e aí espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com essa questão. Essa é a questão que nós íamos resolver hoje, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, até mais e fui!